a beber à esplanada, meio cheio a transbordar, os pratos da semana e o mundo a acompanhar. Traz um fino até ao cimo de uns termoços, mas sem casca, que agora eu vou ouvir o político de tasca. Olá a todos, sejam bem-vindos ao quarto episódio do Política de Tasca, um episódio que está a ser gravado na sexta-feira, dia 20 de junho, às 13h39 da tarde. E esta semana temos algumas coisas engraçadas para falar, outras menos engraçadas, portanto vamos seguir já para os pratos da semana. Bem, os pratos desta semana são duas coisas muito diferentes, mas são duas coisas nacionais, que é algo sempre positivo. Claro que vamos ter a nossa tradição de falar dos Estados Unidos na esplanada, como sempre. Mas o que eu queria falar nestes pratos da semana, o primeiro prato da semana, melhor dizendo, que eu queria debater, prende-se com um julgamento. Um julgamento que está a ocorrer no Tribunal de Lisboa, no Palácio da Justiça, que opõe os anjos, Nelson e Sérgio Rosado, a Joana Marques. E à data da gravação deste vídeo já existiram 2 dias de julgamento, marcado por expressões que eu nem sequer quero muito estar a caracterizar, de tão hilariantes que são, em julgamento. Mas vamos falar aqui um bocadinho. Para quem não sabe, para dar um pouco de contexto ao caso, Joana Marques é uma humorista, radialista da Rádio Renascença. Tem um podcast, penso que ainda é um podcast mais ouvido em Portugal, que é o Extremamente Desagradável. E fazendo já aqui um pequeno ponto de ordem, um pequeno disclaimer, eu gosto do humor de Joana Marques. Aliás, eu gosto de humor. Eu não sou daquelas pessoas que diz que o humor tem limites, não sou daquelas pessoas que diz olha aí, não gozes com isso. Sou o tipo de pessoa que, se eu não gosto de um determinado tipo de humor, quem sou eu para constrangir outras pessoas que possam gostar de o ouvir, ou para processar até, em termos limites judicialmente, uma piada, ou até que se queira chamar algo mais agreste, uma provocação. Ainda assim, este julgamento começou por causa de um vídeo que Joana Marques colocou no Instagram, a quando eu vou dizer da rendição do hino por parte dos anjos no MotoGP, em que de facto eles próprios admitem que existiram alguns problemas técnicos naquela rendição, que não ficou como queriam, mas que Joana Marques coloca um vídeo no Instagram a dizer foi para isto que o 25 de Abril se fez, ou algo parecido, estou a parafrasear um pouco. Fez uma pequena montagem a acrescentar algumas reações do júri do programa Ídolos, algo claramente montagem, e então os anjos alegam que terá causado prejuízos este vídeo, ou tudo o que decorreu deste vídeo terá causado prejuízos no valor de 1 milhão de euros. Ora, eu não acho que uma story no Instagram, nem do Ronaldo, valha 1 milhão de euros. Ainda assim, os anjos quiseram levar isto a tribunal, ou melhor, acabaram por ter de levar isto a tribunal, segundo os próprios, uma vez que eles pediram à Joana Marques para retirar o vídeo, ela não o retirou, o que, apesar de podermos debater se fosse eu tirava, se fosse eu não tirava, eu posso dar a minha própria opinião. Se calhar, se me pedissem a mim para retirar um vídeo que eu tivesse feito que ofendesse alguém, eu retiraria. Mas percebo perfeitamente o argumento de que retirar um vídeo a pedido de alguém abre um precedente grave, sobretudo para um humorista, que põe em causa até o direito básico da liberdade de expressão. Ainda assim, os anjos acharam que era relevante levar o caso para o tribunal, levaram-no, e nestes primeiros 2 dias de julgamento tivemos coisas como uma crise de acne provocada, derivada do stress que o vídeo de Joana Marques teria causado,
comentários de ódio, e isto também estou a pegar um bocadinho naquilo que os anjos disseram no programa 2 às 10, penso eu, de Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, que disseram coisas como estamos à espera que alguém se suicide por causa de uma piada, que até o próprio Cláudio Ramos achou um bocado exagero. Disseram coisas como o meu filho ou a minha filha, já não tenho a certeza, na escola sofreu bullying, o que eu acredito, não por causa de Joana Marques. Agora, isto mais uma vez vai buscar aquela velha história, quais é que são os limites da liberdade de expressão e da liberdade de humor. A partida, este caso não irá ter qualquer tipo de desfecho positivo para os anjos. Quase toda a internet e a própria comunidade portuguesa em geral está do lado de Joana Marques. Agora, como é óbvio, o que a internet e a comunidade portuguesa pensa não interessa nada num tribunal. O que importa é termos o verdito, termos a sentença. E agora vamos ver um bocadinho como é que isto se desenrola. Joana Marques está neste momento a ser julgada e tem do seu lado também uma grande parte da comunidade de humoristas, se não quase todos. Ricardo Araújo Pereira penso que vai testemunhar na segunda-feira. Depois também podemos ver isso no próximo Política de Tasca. E de facto há muita gente a dizer que se os anjos tivessem deixado isto correr e não se tivessem preocupado o suficiente com a tal piada a ponto de a levar para tribunal, isto morria, como todos os outros dramas da internet morrem em menos de 3 semanas. Não foi isso que os anjos quiseram fazer. Até José Castelo Branco se meteu ao barulho a dizer que onde é que está a liberdade de imprensa, vocês não façam uma tempestade num copo d'água, já não se pode brincar nesta terra, etc. Bem, este foi o primeiro prato da semana. Quanto ao segundo prato da semana, temos uma coisa muito menos engraçada, mas vista do prisma certo, com muito mais graça, que é Eduardo Jesus à solta na Assembleia Legislativa da Madeira. Para quem não sabe, Eduardo Jesus é o secretário de Turismo, Ambiente e Cultura do governo madeirense e esta semana ficou marcada por algumas das expressões que ele utilizou na Assembleia. E eu escolhi este tema porque, mais uma vez, isto para mim é reflexo de uma certa banalização do discurso político que nós temos vindo a assistir com a ascensão de certos partidos de uma direita mais radical, quer nos governos regionais, quer no próprio Governo da República. Portanto, eu posso parafrasear ou até citar algumas das expressões que ele disse. Estas expressões são citadas na íntegra e sem qualquer tipo de acrescento da minha parte. Portanto, tivemos expressões como burra do caralho, para uma deputada do PS, Sílvia Silva. Disse, ouviste a pergunta desta gaja, barda merda, palhaço mor, até para outros deputados, o deputado, por exemplo, do JPP, e depois Eduardo Jesus vem-se desculpar a dizer que as palavras como barda merda e gaja estão no dicionário, e tem, eu vou dizer, a desfaçatez, talvez será a expressão certa, de dizer não me demito, porque o povo da Madeira está mais importado com os seus problemas do que propriamente com o que se diz no Parlamento. Isto faz parte da parte dos parlamentares, o ambiente parlamentar tem características próprias e a minha opinião aqui não podia estar mais dissonante com a do secretário-geral Eduardo Jesus. Eu acho que o Parlamento, para todos os efeitos, é um local de respeito. Acho que estarmos a banalizar ou até a conspurcar os ambientes parlamentares com expressões deste cariz grosseiro, burgueso, acho que são péssimas decisões e que abrem precedentes gravíssimos
Certo que isto não é de agora. Lembro-me, por exemplo, de Manuel Pinho a fazer cornos no Parlamento, Sócrates a dizer para a Louça: Manso é a tua tia, e até o próprio André Ventura: mentirosa é a tua tia, e todos os apartes que tínhamos ouvido do Chega neste último mandato e todos os relatórios que vieram sobre isso. Este, para mim, só não é o copo meio vazio desta semana, porque é um assunto gravíssimo na minha perspectiva, grave demais para ser referido só como uma pequena citação. É preciso mesmo, na minha opinião, olharmos para o Parlamento Português e olharmos para o próprio Parlamento Regional, a Assembleia Regionais, com outros olhos, com outro prisma, de outro prisma. É preciso analisarmos quem é que são os nossos representantes e como é que eles nos representam. E de facto, isto, na minha perspectiva, é uma representação que, apesar de, e este é o grande argumento, ser fiel à maior parte do povo português, porque toda a gente na sua esfera privada tem expressões que não são condizentes com um cargo político ou com um cargo executivo, não é assim que nós nos representamos num ambiente mais formal, num ambiente para onde fomos eleitos. Esta baixa linguagem acaba por ser muito parecida com o que nós vemos também lá fora, com uma banalização do discurso político que, na minha opinião, só traz más consequências ao mundo. E com esta ponte para o estrangeiro, vamos falar um bocadinho sobre a esplanada. Bem, na esplanada de hoje, nós vamos falar, adivinhem, dos Estados Unidos. A situação dos Estados Unidos, neste episódio, é tripartida. Temos uma boa notícia, que é: descobriu-se pela primeira vez uma vacina contra o vírus da imunodeficiência humana, SIDA, e foi nos Estados Unidos, o que é algo bastante bom. É uma descoberta que acaba por ser um momento decisivo numa luta que já vem há décadas a acontecer. Neste caso, a FDA aprovou na quarta-feira o primeiro tratamento preventivo no país, e isto acaba por ser... Eu estou a referir-me, ou estou a relatar a notícia do Expresso. Isto acaba por ser o primeiro inibidor que se destina a reduzir o risco de própria contração do vírus. Acaba por ser algo muito positivo, e eu, como não gosto de também estar sempre a cascar nos Estados Unidos, também acho que este tipo de notícias deve ser trazido ao de cima, o que não deixa de ser irónico no momento ou no mandato presidencial dos Estados Unidos, em que a Secretaria da Saúde acaba por estar entregue às mãos do secretário da Saúde mais polarizante dos últimos anos, que é Robert F. Kennedy Jr. Um assumidamente negacionista das vacinas, que já disse coisas como: as vacinas causam autismo, como antigamente as crianças eram muito mais fortes porque não levavam picadas a torto e a direito, e é uma pessoa que tem o seu passado ligeiramente marcado por ações, decisões, etc., péssimas. Eu confesso que, até conhecer um pouco mais de Robert F. Kennedy Jr. nas eleições de 2024, eu até gostava dele. Eu achava que era uma pessoa carismática, e continuo a dizer, Só que por trás da visão carismática, e também é preciso ver o porquê dele no início de 2024 ter sido uma figura tão emblemática, tão carismática, porque era a terceira opção, porque havia Trump e Joe Biden no início, e havia ele, que, contrastante com a posição de mais idade, de menos atividade propriamente dita, de uma vida mais sedentária de Donald Trump e de Joe Biden, tínhamos Robert F. Kennedy Jr., que treinava todos os dias,
que fazia flexões abdominais, alongamentos em tronco nu no meio de um parque com carradas de pessoas lá e tinha um estilo de vida saudável. Também acabou por ser emblemático ou mais carismático devido ao facto de ter sido uma das pessoas com notoriedade ou fama nos Estados Unidos que conseguiu sair da luta contra as drogas, o que acabou por trazer-lhe também uma certa, não queria dizer pena, mas uma certa empatia com o próprio povo americano. Mas isto não é sobre o Robert F. Kennedy Jr., é sim sobre a vacina contra a SIDA que foi aprovada nos Estados Unidos pela FDA, e eu queria fazer esta primeira ressalva que acho que é importante. Depois temos o líder supremo dos Estados Unidos, que é Donald Trump, que acaba por dar uma conferência de imprensa por intermédio de Caroline Leavitt, que é a sua secretária de imprensa, a dizer que havia muita dúvida se o Irão iria ser atacado pelos Estados Unidos, os Estados Unidos iriam atacar o Irão. Eu próprio tive um bocadinho essa dúvida durante a semana, até porque, ora, se os Estados Unidos atacarem o Irão e o Irão retaliar contra os próprios Estados Unidos, não sei até que ponto é que a NATO não se ia meter ao barulho por os Estados Unidos fazerem parte da NATO ainda, apesar de já numa fase um bocadinho mais afastada. Donald Trump, numa conferência de imprensa, veio dizer que, como sabia que existe uma boa possibilidade do Irão acabar por ceder nas negociações com os Estados Unidos, iria demorar 2 semanas a tomar a decisão sobre se os Estados Unidos iriam atacar ou não formalmente o Irão, ao lado de Israel. Vamos esperar para ver estas 2 semanas. Não deixa de ser um bocadinho estranho quando ele, no dia anterior a esta conferência de imprensa, ou pouco mais de 2 dias antes, veio dizer que será que vou atacar o Irão? Não sei, posso atacar, posso não atacar, ninguém sabe o que é que eu vou fazer. O que revela um pouco a instabilidade que muita gente não gosta, digamos assim, quando ouve Donald Trump e vê o que ele faz no seu mandato presidencial. Tivemos ainda uma emblemática entrevista entre Tucker Carlson e Ted Cruz. Ted Cruz, para quem não sabe, é um senador do Texas, tem neste momento 54 anos, foi eleito pelo Partido Republicano e acaba por ser também uma figura um pouco, vamos dizer-lhe, controvérsia. Uma figura um pouco controversa que foi violentamente atacado por Donald Trump nas eleições de 2016, até em termos pessoais. Donald Trump disse que a mulher de Ted Cruz era, e passo a citar, bastante feia. Disse que o pai de Ted Cruz estaria envolvido no assassinato de Kennedy. Disse que Ted Cruz que seria, entre aspas, um frouxo. Fez os mesmos insultos a Jeb Bush. Ted Cruz acabou por dizer na altura que não tem por costume apoiar quem o insulta a ele e aos seus. E neste momento Ted Cruz é um grande apoiante de Donald Trump. E até na própria eleição de 2016 acabou por endossar Donald Trump. O que faz com que muita gente o comece a ver como um vira-casacas, como um aproveitador político. Ted Cruz esteve então numa entrevista com Tucker Carlson, em que o entrevistador Tucker Carlson, fazendo também aqui um pequeno parênteses para quem não sabe, é uma figura já muito conhecida da direita mais radical e conservadora dos Estados Unidos. Ficou famoso porque foi um dos pivôs da Fox News, que é uma estação televisiva mais à direita nos Estados Unidos, e foi desde cedo muito acarinhado por esta fatia da população mais radical. E Tucker Carlson parece que virou um bocadinho a boneca contra Donald Trump e contra Ted Cruz. É certo que esta potencial entrada dos Estados Unidos numa guerra contra o Irão
divide muito os próprios apoiantes do Donald Trump. Por exemplo, a deputada Marjorie Taylor Greene acaba também por ser uma das figuras que está mais contra Donald Trump neste assunto, digamos assim, neste ponto, nesta entrada ou não na guerra, e veio defender publicamente Tucker Carlson após Donald Trump o ter criticado, digamos assim, após a entrevista dele, uma vez que a própria entrevista de Tucker Carlson tem algumas achegas relativamente a Donald Trump que, digamos que existe a possibilidade de Tucker Carlson estar a confirmar aquilo que já se achava na invasão ao Capitólio, numas escutas que saíram à Fox News, em que Tucker Carlson estaria extremamente feliz por Donald Trump ter perdido as eleições, porque era da maneira que não tinha de falar mais dele, quando 4 anos depois o veio a apoiar e a fazer campanha por ele. Anyways, falando um bocadinho sobre a entrevista, Tucker Carlson pergunta a Ted Cruz várias coisas sobre o Irão, tenta até expor a sua falta de conhecimento no Irão. Pergunta-lhe, por exemplo, qual é que é a população do Irão, em que Ted Cruz diz que não sabe. Tucker Carlson faz a pergunta provocatória, então, mas não sabe a população do país que quer derrubar. Perguntou-lhe depois também qual é que era a composição étnica do Irão. E Ted Cruz também diz que não sabe, que são xiitas, e são persas, são xiitas. Não, mas a percentagem, e ele não sabe. Ted Cruz veio depois dizer que já havia operações militares em curso e depois veio clarificar, a dizer que o que queria dizer é que os americanos estavam a apoiar os ataques israelitas, quando Tucker Carlson veio dizer que então, mas estás a contrariar um representante do governo que veio dizer que os Estados Unidos não estão envolvidos na guerra, e depois Ted Cruz atrapalha-se todo e vem dizer que não, nós estamos ao lado de Israel. Então, mas estás a atacar Israel? Não, estamos ao lado de Israel. Algo muito estranho que aconteceu na entrevista de Tucker Carlson. Tucker Carlson agora já não está na Fox News. Acabou por ser um bocadinho o braço direito de Donald Trump. Daí este choque de posições ser tão estranho para quem está de fora do panorama político americano e para quem está só a observar sem um cavalo na corrida. Acabou por haver também algo que eu queria referir nos Estados Unidos, que foi o monólogo de Jon Stewart no Daily Show, que acaba por ser uma crítica enorme à posição dos Estados Unidos quanto à guerra de Israel contra o Irão, e à posição do Partido Republicano quanto à imigração ilegal, contrastando-a com a posição do Partido Republicano quanto à posse de armas nos Estados Unidos. Fazendo até um paralelismo que eu achei sublime entre os americanos mortos por imigrantes ilegais e os americanos mortos às mãos de school shooters, de assassinos em série em escolas. Portanto, penso que na esplanada está praticamente tudo. Também existe uma pequena referência que eu posso fazer, que é Blaise Maitrewelli vai ser a primeira mulher à frente do serviço britânico secreto MI6, o que acaba por ser também algo marcante. É uma notícia considerada por Keir Starmer como histórica até. E agora vamos passar para a nossa última rubrica, que é o copo meio cheio e o copo meio vazio. Bem, no copo meio vazio de hoje temos Paulo Raimundo e o PCP. Isto porquê? Porque o programa do Governo, apesar de não ter sido muito referido neste episódio do podcast, foi votado e foi aprovado. O que marca uma derrota grave, ou uma derrota pesada para o PCP. Diga-se de passagem, uma derrota já anunciada há muito tempo. O PCP, aliás, apresentou esta moção de rejeição ao programa do Governo, ainda nem programa do Governo havia.
e Paulo Raimundo veio dizer que este programa era uma declaração de guerra, que é um programa que aposta na exploração, em mais precariedade laboral, e veio dizer em Évora que este programa era uma afronta à vida difícil da maioria da população. Acaba por ser um bocadinho indicativo da certa desconexão com que este partido está relativamente ao resto do povo. Não por este programa ser um programa incrível, que é unânime na população e que é aclamado como o salvador da pátria, não é isso, mas sim porque é uma moção de rejeição sobretudo inconsequente. Ok, vamos presumir que ela até passaria. Passava esta moção de rejeição, o programa do governo era deitado abaixo. E agora? Vamos a eleições outra vez? Porque, com base nas sondagens, com base nas últimas eleições, claramente a esquerda não ganha. A esquerda nem um líder político no seu partido mais votado tem neste momento. O que é que se faria se este programa do governo fosse chumbado? Eu percebo o voto contra. Percebo. É um programa que não se enquadra na visão da maior parte dos partidos de esquerda. É um programa que acaba por ser reflexo das medidas de direita que um governo de direita, sem choque nenhum para a população, quer pôr em prática. Mas acaba por mostrar mais uma vez que o PCP acaba por fazer com que os votantes votem nele apesar do que ele diz e não pelo que ele diz. Porque esta decisão, apesar de eu ter um apreço enorme por Paulo Raimundo enquanto líder, esta decisão prova mais uma vez que a ideologia do Partido Comunista Português está completamente desconecta da ideologia do povo e da verdadeira necessidade do povo de ter um governo estável. Apesar de não ser o copo meio cheio, queria fazer também uma referência a Luís Montenegro, que conseguiu fazer passar o seu programa de governo. Este programa de governo acaba por ter alguns pontos principais, como a descida do IRS e do IRC, a simplificação fiscal, a tal reforma do Estado que falámos num dos primeiros episódios, lançar a primeira fase de privatização da TAP e também introduzir a possibilidade de haver uma compra de período de férias, o que acaba por ser também algo um pouco controverso na sociedade. Quanto ao copo meio cheio, temos a Polícia Judiciária, porque quase que tínhamos aqui um ataque gravíssimo ao Parlamento, não é? Basicamente neonazis do movimento armilar lusitano planearam uma invasão à Assembleia da República com a possibilidade de ocupar a própria residência oficial do Presidente. O plano acabou por ser abortado quando os elementos do grupo alertaram para a existência de instalações policiais e isto fez com que 4 dos membros ficassem em prisão preventiva. Os restantes 2 detidos, numa operação realizada pela PJ, ficaram obrigados a apresentar-se uma vez por semana e estão indiciados por vários crimes, como detenção de arma proibida, uma vez que uma grande parte do armamento apreendido era proibido, como facas de vários tipos, vários calibres. A atividade deste movimento estava a ser monitorizada pela PJ há 3 anos e isto acabou por se despoltar através de um grupo do Telegram. Basicamente, os inspectores acompanharam as discussões e os planos dos elementos e perceberam que, contra todas as expectativas, com o mínimo sarcasmo possível, como devem compreender, isto foi inspirado pela invasão do Capitólio nos Estados Unidos e pela invasão ao Congresso, Palácio do Planalto e Supremo Tribunal Federal do Brasil 2 anos depois. Estes extremistas, certo, vamos ficar pela palavra extremistas, queriam protagonizar uma ação de igual dimensão, cá em Portugal, e lá está, queriam marcar um ponto e isto acabou por ser expectável, não é? Quando nós temos
partidos que dizem à força toda na Assembleia da República o que querem e bem lhes apetece, sem qualquer tipo de filtro, e expressam o pior que há na sociedade, é óbvio que este tipo de movimentos radicais vão surgir e Portugal vai deixar progressivamente de ser um país seguro, de ser um país pacífico e de ser um país onde uma pessoa possa viver sem medo. Isto preocupa-me, como é óbvio, ter este tipo de movimentos a acontecer de forma minimamente indiscriminada, mas ainda assim o copo meio cheio é mesmo a Polícia Judiciária, porque sem eles este ataque teria sido levado a cabo. As pessoas foram detidas, 4 deles ficaram em prisão preventiva. Existe ainda o boato não confirmado / semi-confirmado que o pai de Rita Matias faria parte de um grupo privado ligado ao movimento armilar lusitano, em que o próprio veio dizer que estou em milhares de grupos, sei lá se também estou nesse, não faço a mínima ideia. Acaba por ser um mau precedente para a democracia portuguesa, uma vez que isto não chocou tanto a população como deveria, porque acaba por ser, se levado a cabo até ao fim da vontade dos extremistas, isto acabaria por ser uma catástrofe e um desastre que não há história desde o início da democracia em Portugal. Ainda assim, não aconteceu nada. Um grande obrigado à Polícia Judiciária por ter feito o seu trabalho de forma exímia e tirado estes extremistas da sua vontade de mandar abaixo uma democracia inteira ou uma Assembleia da República inteira. Da minha parte é tudo. Espero que tenham gostado deste episódio do podcast Política de Tasca. Para a semana haverá mais. Vamos ver o que é que a tasca que se está a tornar Portugal... também não vamos ser assim tão radicais. Vamos lá ver se Portugal nos dá mais alguns termossos para comermos na próxima Política de Tasca. Da minha parte é tudo. Vejo na próxima semana. Até breve. A beber à esplanada, meio cheio a transbordar, os pratos da semana e o mundo a acompanhar. Traz um fino até ao cimo de uns termossos, mas sem casca, que eu agora vou ouvir o Política de Tasca.